Olá, querido, graça e paz, seja bem-vindo ao canal Graça Salvadora. Aqui é o pastor Wanderley e eu tenho uma palavra de fé, uma palavra poderosa que vai diretamente ao seu encontro. Eu quero orar por você primeiro e eu quero falar sobre mudança. Por que as mudanças não ocorrem? Vamos orar a Deus primeiro, para que Deus possa abençoar a sua família, abençoar os seus sonhos. Senhor Deus, nós queremos nesse momento, Senhor, colocar nas tuas mãos a vida deste meu ouvinte, a vida desse internauta, que nesse momento, ó Deus, está confiando em Ti, está colocando a sua dependência totalmente em Ti. Ó Deus, visita a sua família, visita, Pai amado, o seu interior, visita os teus sonhos. Neste dia, o Senhor Jesus estará visitando você e os teus sonhos. Eu estou te abençoando, em nome de Jesus de Nazaré. Queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas, a grande dificuldade do ser humano é entender mesmo a realidade de Jesus Cristo em nossas vidas. Eu falo a dificuldade grande porque a nossa geração, ninguém o viu, né? Como ele é. E eu quero trazer um momento que vai mudar radicalmente o seu entendimento sobre Jesus. Quando a mudança ocorre, a primeira coisa que eu quero trazer para você e afirmar que se você não acreditar no que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, onde o apóstolo Pedro vem afirmar categoricamente que a Bíblia Sagrada é a inerrante palavra de Deus, ela foi inspirada. E é importante o ser humano acreditar, não somente o apóstolo Pedro, mas também o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, em 2 Timóteo 3, versículo 16, ele afirma mais uma vez que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, parte desse princípio, você não pode ter dúvida de que a Bíblia Sagrada é a palavra revelada de Deus para os homens, para mim, para você. Quando o homem passa a crer nisso, tudo vai mudar. A mudança é um processo. É um processo. Agora, quem é Jesus? Entender, descobrir essa identidade vai fortalecer a sua fé. João capítulo 14, versículo 6, ali está quem é Jesus. Ah, pastor, Jesus, ele é o filho de José e de Maria. Sim, ele foi o filho de José e Maria, mas ele é algo mais. Ele, além desse conhecimento humano, Jesus, ele é o caminho. Ele deixou claro em João 14, 6, afirmando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quero trabalhar sobre isso. Mudanças acontecem quando você, quando nós tomamos a iniciativa de mudar. Qualquer mudança, ela requer um preço. E às vezes a mudança dói. A mudança nos incomoda. Mas a partir do momento que você entende que é necessário fazer mudança, a sua vida mudará. A sua vida, ela se transformará de forma positiva. Então, a primeira coisa que o homem precisava entender
é uma sua essência. Segundo, conhecer quem é esse homem, Jesus de Nazaré, o Galileu. Porque quando você conhece, você acredita. Amados, e a veracidade da Escritura, ela não pode ser questionada. Os discípulos que foram escolhidos a dedo por Jesus, eles também tiveram alguma dificuldade para entender a cristologia, para entender o mistério da humanização de Jesus. E eles, exemplo, Filipe, Tomé e outros, eles queriam evidência para entender de fato quem é Jesus. E queria, Senhor, mostre-nos o Pai, já que ele falava do Pai constantemente. E ele então foi pressionado pelos seus discípulos para que Jesus mostrasse a eles quem era o Pai. Relato registrado em João 14, do 8 em diante. Filipe pergunta: Senhor, então mostra-nos o Pai. E como resposta aos seus discípulos, Jesus falou: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Essa é a fé, uma verdadeira fé que o ser humano precisa depositar em Jesus para que algo sobrenatural possa acontecer. Uma coisa é certa: sem fé não vamos conseguir agradar a Deus, porque o combustível que vai te mover para ter experiências sobrenaturais é a fé. Se você não tem fé, você não verá o invisível. Os discípulos tiveram esse conhecimento, entendimento, que falam: Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Não é uma fé móvel, mas uma fé convicta de que somos a imagem e semelhança de Deus. Uma fé forte, explícita, de que o Senhor é o nosso Deus e nada nos faltará. Ter uma fé convicta que Ele virá buscar a sua igreja. Ter uma fé forte, onde entendemos, onde você entende que Deus te ama e que você é a imagem e semelhança de Deus. Deus se preocupa com você, Deus se preocupa com o seu sofrimento, Deus se preocupa em dar o melhor para o ser humano. Queridos irmãos, os sinais precisam acompanhar aqueles que afirmam que é de Deus, porque Jesus mesmo falou em Marcos, capítulo 16, do 17 em diante: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios e colocarão as mãos nos enfermos e eles serão curados. Mas esses sinais são apenas para aqueles que crerem em Jesus. Não é para qualquer pessoa, não é para qualquer discípulo, não é para qualquer liderança, não é para qualquer apóstolo, não é para qualquer ministro. Os sinais são evidenciados apenas para aqueles que crerem. E não importa o título. Se você não for ministro e você crer, como diz a Bíblia, os sinais te acompanharão. Então nós precisamos entender que enquanto seres humanos, nós estaremos nesta terra de passagem. Estaremos nessa terra apenas para cumprir um propósito que Deus estabeleceu e confiou em mim e em você. Em você. E eu vou falar para você daqui a pouco o segredo para você vencer. A primeira coisa é entender o que eu falei, entender quem é Jesus.
entender mesmo de fato quem é Jesus, ter experiência com Jesus. Não basta só você ir para uma igreja, não basta só você louvar a Deus. Existe algo mais que você precisa buscar, e Deus vai derramar águas sobre o sedento. Ele vai derramar o poder do Espírito Santo sobre o sedento. A primeira coisa é você tomar posse das palavras de Jesus. A ordem que eles receberam de Jesus é ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que eles fizeram para receber foi obedecer, foi o verbo obedecer. Jesus mandou ficar, e eles ficaram lá orando, oraram 10 dias, e no 10º dia desceu sobre eles a promessa que Jesus tinha feito, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Atos 2, desceu sobre eles a promessa. Existe alguma promessa de Deus para você? Olha para mim, existe alguma promessa que Jesus fez a você? Você tem permanecido na presença dele? Porque ele é verdadeiro. Se você for ler lá em 1 João 5,19, lá está escrito: ele é o verdadeiro Deus. Então, se você está na posição que ele quer, se você permanece onde ele quer, olha, a promessa virá sobre você. Porque ele não mente. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Então, nós temos que viver esse momento de paz, de alegria, de unção do Espírito Santo. Mas os sinais, eles precisam te acompanhar. Se você conhece alguma pessoa, algum amigo que está sofrendo, não fique sem jeito, não compartilhe esse vídeo com ele. Compartilhe esse vídeo. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal. Esse estudo está sendo gratificante. Me pediram para falar sobre mudança. Ninguém muda se não quiser mudar, porque a mudança, ela obedece uma iniciativa da própria pessoa que quer mudar. Deus tem o melhor para você nesta terra. E eu quero ir mais além, que eu falei que eu ia falar algo importante. Por que será que as pessoas não conseguem, algumas pessoas não conseguem entender esse amor de Cristo? Essa resposta está em 2 Coríntios 4, versículo 4. Se eu creio que a Bíblia é a fonte revelada, é a palavra revelada, então eu tenho que crer em toda a Bíblia. Em 2 Coríntios 4, 4, o apóstolo Paulo escreve para a igreja que estava em Corinto, uma igreja que vinha passando dificuldades, uma igreja que foi bombardeada pelo inimigo. Em 1 Coríntios 3, um demônio entrou na igreja de Corinto. No 5, um rapaz tem relação sexual com a sua mãe. Marshall diz que é a madrasta, para ver o inferno que o diabo, que esse demônio causou quando entrou na igreja de Corinto. Em 2 Coríntios 4, 4, o apóstolo Paulo vem afirmar que o Deus desse século, então as pessoas, meu irmão, qualquer pessoa, qualquer ser humano é amado por Deus, é a imagem e semelhança de Deus, só que eles não entendem por causa de 2 Coríntios 4, 4, está escrito:
Está assim, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, o qual é a imagem de Deus. Ou você crê na Bíblia Sagrada, ou não crê. Se a Bíblia Sagrada diz que esse mundo está no maligno, e que há um demônio nesse século, que cega a humanidade ímpia, é porque cega, não tem como tirar o que está escrito. Jesus é o verdadeiro Deus, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Está em 1 Pedro, meu irmão, 2 Pedro 1,21, está em 2 Timóteo 3,16 até 18, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil. Então essa é a razão, porque a humanidade inteira, parte dessa humanidade, estão cega, não consegue entender que se elas derem um passo para Jesus, tudo muda, os seus olhos serão abertos, elas serão livres, o inimigo não mais terá domínio sobre elas, porque a partir daquele momento que ela se decidiu, ela agora passa a pertencer a Jesus Cristo, ela é a propriedade exclusiva de Jesus. O diabo tem permissão legal para rodear, para estar ao derredor, e ao redor está os anjos do Senhor. Salmo 34:7. Então, quando você se decide a aceitar Jesus como Senhor, a mudança começa a acontecer, porque agora o Espírito Santo está dentro de você, porque agora você não é qualquer pessoa. João 1, versículo 12 diz agora: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, ao se crerem no seu nome. Então, querido, querida, a partir do momento que você aceitou Jesus, você não é mais criatura, você agora é filha, você agora é filho, e a festa no céu. Eu fico feliz, até emocionado, quando uma pessoa sai das garras do diabo, ela sai desse mundo e aceita Jesus. A festa no céu, o seu nome é escrito no livro da vida, e o Senhor ordena anjo para te guardar. O Salmo 34:7, a prova evidência, a prova cabal disso. O Senhor dá ordem aos teus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, meu irmão, minha irmã, essa mudança, ela requer uma atitude da sua parte, uma atitude da minha parte. Só muda quando você tomar atitude. A dona da casa, ela vê a casa toda desarrumada, ela vai receber uma visita ilustre na sua casa, um amigo de anos, e ela olha para a casa não está em mudança ainda. Só vai haver mudança se ela mudar os móveis, se ela mudar o ambiente. E ela então toma atitude, ela muda os ambientes, ela coloca outras coisas mais, algumas mobílias. Aí sim, houve mudança, porque teve atitude. Assim também acontecerá com você. Tenha atitude, não desanime. Há algo de Deus para você. Nem ódio. Quando você lê 2 Coríntios 2:9, o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Está em Coríntios 14, 2 Coríntios 14. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. E ele então, ao ser arrebatado, é evidente que ele viu milhões de anjos, ele viu coisas que não estava a contar. Ele vem explicar isso na sua carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Ele fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não tenho noção, nem você tem noção do que está preparado para os filhos. Celebraremos nas bodas do Cordeiro. Ele vai voltar. Não desanime. Eu sei que as lutas são desafiadoras. Eu sei, minha irmã, eu sei, meu irmão, que às vezes dá vontade de chutar o balde. Não chute o balde. Ele não chutou a cruz, pelo contrário, ele carregou a cruz. Ele carregou a cruz e foi obediente ao Pai até o final. Por isso que Deus o exaltou, é por isso que Deus pediu que ele se assentasse à sua direita, é por isso que nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum principado se assentou à direita. Jesus Cristo venceu, Jesus Cristo assentou-se à direita do Pai e foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Então não desanima não, meu irmão, não desanima não, continue firme. Deus te escolheu, meu irmão, Deus te escolheu, minha irmã, não desanima não. Porque aquele que lança a mão no arado e olhar para trás não é apto ao reino de Deus. Você é apta. Ele acreditou em você, que te chamou. Você é importante para Deus. Você é precioso. Você é preciosa. A sua família é preciosa. Não desanime. Permaneça firme. Que no final você vai ver que valeu a pena. Valeu a pena pagar o preço da mudança. Então Deus te abençoe. E que esse estudo, quando a mudança ocorre, possa te abençoar. Mas não fique só com você, tá? Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, tá? E que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Senhor Deus, eu estou abençoando, Senhor, a vida desse ouvinte que foi fiel até agora. Coloque ele no lugar de honra, porque a tua bondade nos segue e o seguirá. Eu te abençoo, abençoado. Eu te abençoo, abençoada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Me siga no canal Graça Salvadora. Deus te abençoe, amigo.